Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, tudo bem? Nossa videoaula de hoje, de agora, é sobre propagação de calor e os processos de propagação de calor. Observamos aqui condução, convecção e irradiação ou radiação. Então vamos lá. Inicialmente, precisamos saber o que é calor. Calor, pessoal, nada mais é do que a energia térmica em trânsito que vai fluir de um corpo para o outro ou de uma parte desse corpo para uma outra parte desse mesmo corpo. E esse calor, essa transferência de calor, se dá em função da diferença de temperatura. Sempre o fluxo de calor é do corpo com temperatura mais alta para o corpo de temperatura mais baixa, se eles continuarem transferindo calor até que as temperaturas entrem em equilíbrio e não haja mais a diferença, então não haverá mais o fluxo de calor. Energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação de suas partículas. Então, o que acontece? Quando aquecemos um corpo, fornecemos calor a ele, o que acontece? As moléculas, as partículas, começam a se movimentar com maior velocidade, e isso faz com que haja um atrito maior entre elas, provocando, sim, o aparecimento do calor, aumento da temperatura, certo? Então, agora que sabemos o que é calor, vamos aos processos de transferência de calor ou, como podemos dizer também, propagação de calor. O primeiro deles é o condução. Condução é um processo, o próprio nome diz, conduzir. Ele é predominantemente nos sólidos. O que acontece? A energia térmica vai passando de partícula por partícula no material. Aqui vemos um exemplo que vai mostrar para a gente muito claramente tudo isso. Uma chama de um bico de Bunsen aquecendo um metal. O que acontece? O metal começa a aquecer nessa extremidade e aqui por dentro. Cada partícula vai aquecendo e passando calor para a partícula seguinte. Ou seja, ele vai aquecendo até chegar na mão da pessoa aqui. O calor vai sendo conduzido partícula a partícula. Uma experiência prática que podemos observar isso é exatamente essa daqui. Pegamos um metal que vai ser aquecido em uma extremidade e alguns pregos fixados nele em contato com a barra maciça e eu começo a aquecer. Eu vou perceber a condução perfeitamente de que maneira? Esse primeiro prego aqui vai aquecer primeiro, depois vai aquecer esse, depois esse e assim até o último prego. Porque o calor vai sendo conduzido molécula, partícula a partícula, né, ao longo do material. E nesse momento é importante, no processo de condução, a lei de Fourier, que trata do fluxo de calor. Fluxo de calor, ele vai depender de alguns parâmetros no material. Quais são eles? Esse parâmetro K, que é a constante de condutibilidade térmica. O A, que é a área onde o calor está fluindo. Delta θ é a diferença de temperatura entre as extremidades do material. E L é a espessura do material ou seu comprimento. Certo? Vejam só como é interessante. Preciso que prestem atenção. Fluxo de calor também é calor pelo tempo. Calor, a unidade dela pode ser o joule. Tempo por segundo, joule por segundo, sabemos que isso é watt. Fluxo de calor é watt, certo? É aquela mesma unidade de potência que nós já vimos em outros estudos. Então, vamos lá. Lei de Fourier, K vezes A, variação da temperatura, dividido por L. K constante, A, área, variação da temperatura e espessura do material. Dando continuidade aqui, o outro processo de transferência de calor é por convecção. Geralmente, ele se dá nos gases
e nos líquidos. É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. O que acontece, pessoal? Aqui vocês podem observar um aquecimento. Então, o que acontece? A parte de baixo do líquido, no caso, vai aquecer. Ele aquecendo, ele aumenta seu volume, ele fica menos denso. Então, o líquido mais quente sobe e o frio que estava lá em cima, ele é mais denso, ele desce. Então, vão criar uma corrente de convecção aqui que vai circular, vai fazer um giro aqui, o quente vai subindo e o frio vai descendo, e assim por diante. Vejam só nessa representação aqui. Então, isso é a convecção. Outra situação da convecção, vejam só, o ar-condicionado, o que ele faz? Ele fica em cima, já puderam perceber que ele fica sempre em cima. Ele pega, esfria o ar aqui, o que esse ar faz? O ar frio mais denso desce, o ar quente menos denso sobe e vai sendo resfriado, formando um ciclo, que são as correntes de convecção. Outra coisa, o aquecedor. Se está frio o ambiente, eu ligo o aquecedor embaixo, percebam, embaixo. Ele vai aquecer esse ar, que vai subir. Lá o de cima, que está mais frio, desce e vai aquecendo, formando essa corrente de convecção, que vai manter o ambiente quente. Outro exemplo clássico aqui é o da geladeira. Essa aqui, pessoal, é interessante, a geladeira antiga, com as bandejas chanfradas. O que acontece? O refrigerador fica em cima, o ar frio mais denso desce, o ar quente sobe, passando pelos vãos das prateleiras. Percebam isso, nas geladeiras mais antigas. As geladeiras mais novas, pessoal, vocês podem perceber que elas possuem dutos de refrigeração em cada uma das bandejas, para que as prateleiras não precisem mais ser chanfradas, certo? Mas segue também o princípio da convecção, ok? E o último processo de propagação de calor é o por radiação. Esse é o único processo que pode acontecer no vácuo, porque a radiação são ondas eletromagnéticas, principalmente as infravermelhas. Aqui um exemplo, uma fogueira e uma pessoa a uma determinada distância. Então, o calor vai chegar até a pessoa por radiação ou irradiação. Aqui um exemplo de uma estufa espelhada. O Sol, por radiação, vai aquecer, né, as plantas, o ambiente todo interno aqui, pelo processo de radiação. Tá bom? Então, esses são os processos de propagação de calor. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.